Eu quero falar um pouquinho das 7 linhas da Umbanda, das 7 radiações divinas e dos 14 orixás, né? Isso dá muita controvérsia, cada um diz uma coisa, porque as 7 linhas são esse orixá. Não, tá tudo errado, é esse. Não, você tá errado, é esse. Não, porque quem encabeça a linha são dos santos católicos. Não, porque a linha são dos orixás da tradição Nagô-Yorubá. Não, porque as linhas são dos anjos, dos arcanjos. Enfim, né? O mais importante, vamos lá, vamos falar um pouquinho. Primeiro, não importa qual é a vertente, ou a linha, ou a tradição de Umbanda, todas elas combinam numa coisa, são 7 linhas. Quando eu falo 7 linhas, eu não estou falando de candomblé, não estou falando de kardecismo, não estou falando de catolicismo, eu estou falando de algo que só existe na Umbanda, 7 linhas de Umbanda. E quando eu falo 7 linhas de Umbanda, não importa o nome que se dá para essas 7 linhas, porque esse nome vai mudar segundo a tradição, a Umbanda, enfim, a vertente, isso vai mudar, mas todas elas concordam numa coisa, são 7 linhas. Então o mais importante não é o nome, mas o mais importante é o entendimento, o que são essas 7 linhas. Né? O porquê que a Umbanda tem na base teológica 7 linhas? Porque representam as 7 irradiações divinas, né? Deus se manifestando no nosso universo, no nosso planeta, em nós, em toda a criação, através de 7 irradiações, basicamente 7. Essas 7 irradiações, elas se dividem em outras irradiações menores, mas são dentro dela. Então a gente vai entender que tudo que existe no universo, desde um planeta até um átomo, todos os seres, os encarnados e desencarnados, os animais, as plantas, as pedras, as energias, as irradiações, os sentimentos, os pensamentos, tudo, todo tipo de gás, todo tipo de terra, todo tipo de água, tudo que existe no planeta Terra, em outros planetas, não importa, na criação, é feito com a energia dessas 7 irradiações. Quando eu digo irradiação, eu estou falando um conjunto de energias de Deus. Então, quando a gente entende isso, a gente vai entender o que é o universo sétuplo, o setenário sagrado, o 7, que é um número cabalístico, porque os 7 dias da criação, os 7 chakras, os 7 corpos, os 7 pecados capitais, as 7 notas musicais, as 7 virtudes de Deus, e a gente vai no 7, por conta disso. Quando a gente compreende isso, a gente compreende que assim, eu tenho 7, né? Uma irradiação divina, ela contém infinitas energias parecidas, é como se fosse uma família de energias afins, né? Na outra irradiação eu tenho um outro conjunto de energias infinitas que são energias também afins. E assim no terceira irradiação, na quarta, na quinta, na sexta, e a gente vai entender que essas energias divinas contêm separadamente fazem algumas coisas, algumas energias, mas que juntas são Deus. É toda a energia da criação, a infinita energia de Deus e da criação. Entendido isso, compreendido isso, a gente vai entender que não faz muita diferença que nome que eu estou dando para aquela linha da Umbanda. Se eu estou colocando São Cipriano, se eu estou colocando Arcanjo Miguel, se eu estou dizendo que a linha é de Iemanjá, se eu estou dizendo que a linha é de Beji, se eu estou dizendo... Não vai fazer diferença o nome, porque eu compreendo, né, o fundamento desta ciência divina, né, que a Umbanda nos explica, mas que ela essa explicação não é só da Umbanda. Estamos falando de todas as religiões e de tudo que existe. Então, na Umbanda, nós cultuamos 7 linhas. Entendemos isso? Então, agora nós vamos para o próximo passo. Qual é o próximo passo? É o entendimento dentro da vertente, dentro da linha, dentro da tradição do Pai Rubens Saraceni, que é a tradição que eu sigo. Essas 7 linhas, elas carregam cada uma irradiação, e o Pai Rubens, ele psicografou livros.
o espírito, né, do pai Benedito de Aruanda. Então o pai Benedito passou essa informação e o pai Rubens psicografou. A gente tem aí quase 60 livros publicados, um pouco mais, nem sei se a gente já chegou em 60, enfim, né, seguindo esta vertente que o pai Rubens deu o nome de Umbanda Sagrada, enfim, tá? A primeira linha da Umbanda é a linha da fé. A segunda linha da Umbanda é a linha do amor. A terceira é a linha do conhecimento. A quarta é a linha da justiça. A quinta, da lei. A sexta, da evolução. E a sétima, da geração. Então ele diz, né, ele dá uma nomenclatura, o pai Benedito traz uma nomenclatura da energia com o nome daquilo que é a energia afim. Então tudo que está relacionado com a fé, todas as energias da fé vão na primeira linha, todas as energias do amor vão na segunda, todas as energias do conhecimento na terceira e assim sucessivamente. E aí, o pai Benedito traz pra gente assim, dentro de cada linha da Umbanda, né, a gente tem 2 orixás, 2, um pai e uma mãe. O pai carregando as características do pai, a mãe carregando as características da mãe. O que é isso? É Deus na sua forma feminina, é Deus na sua forma masculina. Então, é isso que ele traz. A primeira linha da Umbanda, né, a linha da fé, pai Benedito coloca 2 orixás encabeçando. Quando eu digo encabeçando, é que não existe só eles. Eles estão encabeçando, eles estão regendo a linha. Quem a gente tem? Pai Oxalá e mãe Logunã. Na segunda linha, a linha do amor, né? Os 2 orixás, o casal de orixás que rege, que encabeça, mãe Oxum, pai Oxumaré. Na terceira linha do conhecimento, pai Oxóssi, mãe Obá. Na quarta linha, a linha do equilíbrio, a linha da justiça, pai Xangô, mãe Oroiná, Egunitá. Quinta linha, a gente tem a linha da lei, pai Ogum, mãe Ansã. Sexta linha, evolução, pai Obaluaê, mãe Nanamboruquê. E na última linha a gente tem, na linha da geração, mãe Iemanjá e pai Omulu. O que nós temos aqui? 14 orixás. 14, 7 pais, 7 mães e 14 orixás. Mas mãe Fabiana, só existe 14 orixás? Não. Nós sabemos que em torno de 250 e poucos orixás foram trazidos para o Brasil, ou seja, o culto deles veio para o Brasil junto com os escravos, né? Os negros que foram escravizados e vieram para cá e trouxeram esses orixás, mas há um estudo de que lá na África eles totalizavam mais de 1000 orixás, maiores, principais, menores, pouco cultuados, pouco conhecidos, muito conhecidos, mas em torno de 1000. Então o que a gente vai entender? Que quando eu digo que na fé eu tenho Oxalá e Logunã, eles estão encabeçando. Ah, mas onde é que entra o orixá Orumilá? Na linha da fé. Na linha da fé. Quem encabeça é Oxalá, mas Orumilá, ele está nesta vibração, ele está nessa irradiação divina. Então, para nós, ele está na linha da fé. Então, nós não temos um orixá ou 2 orixás em cada linha. Nós temos muitos. Ossanhe, claro, está na linha encabeçada por Oxóssi, né? A gente tem Oxaguian, Oxalufã, em Oxalá, né? E assim a gente vai, né? Logunedé, Oxóssi. Então existem alguns outros orixás, né? Que são mais conhecidos, menos conhecidos, cultuados mais numa casa, menos, não cultuados em casa, nem, né, nessa casa, não importa. Eles vão se encaixar nas 7 linhas da Umbanda. Então, de novo, não são 7 orixás, não são 14 orixás, são centenas de orixás. Mas nós temos 7 linhas, em cada linha são vários orixás, em cada linha, mas tem um regendo. E aí a gente tem que entender o que faz cada linha. Vamos dizer que eu fosse do candomblé.
E eu cultuava Orumilá. E aí eu saí do candomblé e eu entrei num terreiro com a vertente do pai Rubens, né, com a tradição do pai Rubens. Ali não há um culto de Orumilá, faz de conta. Puxa, mas eu cultuo tanto Orumilá, como é que eu faço? Eu continuo a cultuar Orumilá, entendendo que ele está na vibração da fé de Oxalá. Eu continuo cultuando Orumilá. Né? Só que eu estou cultuando Orumilá, entendendo, aí é o entendimento da ciência, de que ele está na vibração da fé. Então, o que Orumilá faz, a energia que ele traz, no que ele me ajuda, a energia está na linha de Oxalá, que não é Oxalá, ele está na linha de Oxalá. E aí a gente tem aqui todo este panteão, né, de 14 orixás, esse conjunto de divindades, aonde para cada uma eu vou pedir uma energia. Todos são a manifestação de Deus, são. Porque quando eu tenho uma divindade, essa divindade, ela é Deus. Ela é Deus, mas ela é Deus atuando num campo com determinada energia, fazendo um determinado trabalho, atuando de uma forma muito específica na minha vida. Então, quando eu preciso curar o meu coração, que eu estou magoada com alguma coisa, eu vou em Oxum. Quando eu preciso estudar, aprender, eu não estou conseguindo, eu preciso decorar uma matéria, eu preciso me concentrar, eu vou pedir para a Mãe Obá. Eu estou precisando ordenar a minha vida. Está tudo muito bagunçado, eu não consigo me organizar, eu estou numa bagunça, num caos, eu vou pedir para Pai Ogum. Né? E a gente começa a entender, a minha vida está muito parada, minha vida está parada, as coisas estão muito paradas, não anda, eu vou pedir para a Mãe Ansã. Eu estou muito nervosa, eu estou muito irritada, eu vou pedir para a Mãe Nanã. Então, Deus traz tudo isso, mas na Umbanda, que a gente tem este panteão de divindades, cada um traz. Ogum traz a ordem de Deus, Nanã traz a calma de Deus, Iansã traz o movimento de Deus, né? Obá traz a concentração, a memorização de Deus. Oxum traz a cura do emocional de Deus. E a gente começa a lidar dessa forma. Então, por isso que na Umbanda, que é uma religião muito rica culturalmente e uma base teológica muito rica, a gente tem a condição, né, de ter tantas divindades e entender que cada uma vai atuar na minha vida numa situação muito específica. Por isso que eu tenho a oferenda de Nanã, que é diferente da oferenda de Xangô, que é diferente da oferenda de Logunã, que é diferente da oferenda de Iemanjá. Cada um traz uma energia, por isso que tem as suas cores de vela, tem a sua oferenda, as suas bebidas, né? E tem as suas cores, cada um é de um jeito. A gente podia ficar aqui falando até amanhã desta riqueza, né? Desta base teológica rica, dessa diversidade, dessa multiplicidade, dessa abundância, né, que é a Umbanda nesse aspecto de base teológica. Mas hoje era só para a gente ter aqui, né, entender um pouquinho. O que eu vou te falar, a gente vai parar por aqui, mas eu quero te contar que eu tenho uma plataforma online de cursos. Esta minha plataforma tem o curso de doutrina umbandista. Este curso eu vou falar largamente, eu falo das 7 linhas, eu falo da teoria das 7 linhas, depois eu fico uma aula, ou seja, quase 2 horas e meia, quase 3 horas, só falando de Oxalá. Só falando de Oxum, de Oxóssi, de Xangô, de Ogum, de Obaluaê, né, de Iemanjá, só falando de cada um dos 14 orixás, certo? E lá você pode entrar, né, você entra na plataforma, você se inscreve e aí você pode assistir este curso, participar e fazer este curso, porque é um aprofundamento. Um beijo grande, que Oxalá lhe abençoe.